Bom, hoje nossa live sobre transformação e oportunidades de carreira com a LGPD. Não só de carreira, né, mas de tanta coisa que eu acho que eu e a Simone aqui vamos poder falar de muitas coisas que foram transformadas além da carreira, né, com todas as questões resultantes da lei, né? Não digo só a lei, mas muito daquilo que a gente aprende estudando para a lei acaba transformando de alguma forma, não especificamente para a carreira. Então, deixa eu chamar aqui a Simone, a gente já vai começar o nosso papo, até porque ela tem muita coisa para conversar aqui com a gente. Olá! Boa noite, tudo bem? Tudo bem e você? Boa noite, Simone. Boa noite. Não te apresentei aqui para deixar você se apresentar e falar um Ah, pouquinho de tá. você, mas se apresentar antes da gente começar o nosso papo. Tá ótimo. Primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui com você, principalmente porque a gente acabou achando alguma afinidade ao longo desse caminho, né? Com certeza. E de empreender e de começar uma carreira aí depois de algum tempo, mas eu tive uma atuação por muito tempo na carreira tributária, né? Foi toda construída com base no tributário. Então, trabalhei em entidades, fundações, multinacionais, escritórios, e aí o ano passado eu resolvi parar e refletir sobre a minha carreira e qual o rumo que eu ia dar para ela. Aproveitei a pandemia para poder refletir e analisar qual que seria o caminho que eu ia tomar. E aí eu comecei a estudar muito, estudar matérias que eu não estudava até então. E aí eu comecei a estudar marketing digital, porque eu achava que eu estava muito por fora, porque eu trabalhava sempre como CLT, né? E eu não tinha uma vida virtual muito ativa. Tinha um Instagram que eu pouco usava, era um Instagram mais de fotos de viagem, enfim. E aí eu resolvi estudar para ver o que acontecia nesse mundo paralelo, porque é um mundo paralelo. E aí, nesse meio do caminho, estudando marketing digital, eu achei que eu tinha que mudar de profissão, que eu iria virar uma coprodutora ou qualquer coisa que o valha. E no meio do caminho, eu vi que não era isso, que tinha algumas questões que eu precisava resolver e que eu gostava muito da advocacia e que sim, eu tinha que manter a minha advocacia, mas talvez de uma forma diferente, renovada, né, modificada. E foi aí que eu encontrei a Denise, no meio do caminho, e ela vinha falando de LGPD, né, e eu sabia da LGPD, até porque no meu último trabalho eu estive um pouco envolvida até, com relação à adequação, né, da empresa. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou começar a estudar LGPD porque é um assunto que eu gosto muito. E aí eu aliei essas duas coisas, né, o marketing digital com a LGPD e abri meu próprio escritório em janeiro e comecei a advogar o meu escritório, né, porque até então hoje eu ainda continuo sozinha. Mas a Denise me ajudou muito nesse caminho, até porque a gente trocou muita ideia. Começar um escritório assim, depois de um tempo de trabalho, né, assim, de uma carreira, e ainda mais nessa altura do campeonato, né, com a pandemia, assim, no auge, eu falei, putz, será que é o que eu tenho que fazer? E a Denise me ajudou muito nessa questão, até com relação ao entendimento maior da LGPD, né? Que eu aprendi muito com ela, com o curso dela, que é um curso realmente excepcional. Então, assim, fiz uma apresentação breve aí do que eu fiz, né? E do que eu venho fazendo hoje. Então, os nossos caminhos se cruzaram nesse momento.
Pois é, e uma trajetória muito parecida, né? Porque apesar do gatilho ter sido diferente, então você pensando em desistir do direito e eu simplesmente cansada daquele, né, daquela mesma coisa ali do escritório, e que sentindo que nada evoluía, eu falei, poxa, mas quantos anos eu vou ter que ficar aqui para entender que não vai para frente e tal? Então acho que foi só o gatilho, porque o resto foi muito parecido. E essa questão do marketing digital, no meu caso, veio com o meu cunhado falando: olha, você sabe tanto de um assunto, por que que você não vai ver para ensinar e tudo mais? E por mais que eu dei assim um voto de confiança, porque ele estava falando tanto daquilo, eu falei, tá bom, eu vou ver como que funciona. E é isso que você falou, né? É um mundo paralelo que te consome ali. E me consumiu por meses, que eu olhava e falava assim, nossa, eu vou fazer outras coisas. Que direito que nada, vou pensar em outras coisas. Mas é tão incrível, e eu como você, não tinha Facebook, meu Instagram, nem foto de viagem, eu não postava nada, meu nome era meio bagunçado para ninguém entender, sabe? Só para eu fuçar nas coisas de comprar coisa, principalmente quando eu fiquei grávida, né? Que tem bastante coisa que é fácil de achar por ali. E o que eu usava mais era o LinkedIn, mas eu também já estava até querendo, não queria mais nem abrir aquele LinkedIn. E com essas questões do marketing, eu não comecei a falar do assunto pensando na carreira jurídica. Eu comecei a falar do assunto na internet pensando no digital, no infoproduto, em trazer um curso e nisso. E foquei nisso totalmente. Não estava pensando em abrir escritório. Só que as pessoas começaram a procurar. Você dá consultoria, tarará. Quando eu vi, Simone, eu tinha ganhado uma licitação sem ter CNPJ ainda. E eu comecei a correr atrás de tudo, documentação, e a OAB... Na verdade, é porque eu percebi, quando eu comecei a disputar ali a licitação, entregando, né, os documentos mais relativos, a gente estava fazendo reuniões para falar do tema, apresentando credenciais, mostrando que você sabia daquilo, mas sem a documentação pronta. Quando eles falaram, olha, sua proposta foi a vencedora, agora entrega os documentos, falei, pronto, eu fui lá na OAB chorando, eu falei, por favor, eu preciso que vocês defiram o documento e tudo mais. E aí foi assim que eu abri o escritório, foi algo que não foi planejado. Já a escola, sim, eu fiz aquele, né, o pessoal faz aqueles business plan, e aí fui lá naqueles modelos de pensar, o que que eu vou ter que contratar, o que que eu faço sozinha, o que que eu vou, quais são os meus próximos passos. E eu estava assim, organizada para isso, para trazer o produto, não para o direito, não para a carreira jurídica continuar e ser, as coisas acontecerem tão boas como tem acontecido. E eu acho que a gente também difere de algumas outras pessoas que estão buscando esse conteúdo aqui, porque nós continuamos nessa área. Eu vejo, por exemplo, na minha turma do direito, a minha turma inicial, porque eu passei 1 ano e meio fora para aprender inglês, como babá, naqueles programas, mas a minha primeira turma, nós fizemos um churrasco esses tempos. O André acabou de entrar numa super coincidência que é dessa minha primeira turma. E nós fizemos um churrasco de 10 anos. E assim, acho que da turma que entraram aquelas 70, 80 pessoas que tinha na sala, no terceiro ano já tinha 30, né? Era assim, algo muito... E logo depois, nesse churrasco de 10 anos, eu acho que assim, meia dúzia ainda estavam no direito. Uma tá fazendo festas, né? A outra fotografia, corte e colagem, abriu uma empresa. Assim, é outra coisa, eu não vejo o pessoal realmente... Eu acho que o direito a gente se vislumbra muito com uma carreira tradicional e, de fato, as coisas não acontecem, né? Como a gente, às vezes, acha que vai acontecer. Você vai entrar num... Quando você é estagiário, né? Você quer entrar num grande escritório e aí você sonha ali, vou ser o sócio e tudo mais... Mas a sociedade, mesmo assim, não é algo que vai te trazer um conforto, né? Muitas vezes. Que é realmente, a gente sabe, né? Como é que funciona, é difícil. Com certeza. Então eu vejo muito...
muita gente que pulou fora de mesmo, né? Que não foi nem buscar uma outra alternativa ainda dentro dessa carreira. Uhum. Eu acredito muito nisso que você está falando, que assim, quando você me conta essa história, né, de você estar lá no seu trabalho, e aí sentia que aquilo já não tinha mais a ver, e busca outros caminhos, é um momento que eu acho que a gente chega na vida, que você começa a se questionar, será que está valendo a pena eu trocar o meu tempo por esse dinheiro? Né? E não estou falando se o dinheiro é pouco ou muito, não é isso. Mas não tem uma perspectiva, não tem uma mudança, as coisas são engessadas, as pessoas trabalham num formato muito quadrado e existem pessoas que se adequam a esse ambiente e está tudo bem, é isso. Eu me adequei a ele por muitos anos. Só que chega um tempo que você quer fazer as coisas do seu jeito. Né? Você quer dar uma identidade nova para a sua carreira, você quer mostrar aquilo que você sabe, porque muito tempo, às vezes, a gente fica escondido e guardando informações e não abre a boca, só abre se é permitido, se alguém pergunta para você, você não tem o direito de falar. E essas carreiras tradicionais hoje, né, o direito principalmente, foi-se o tempo dessa questão daquele direito encebado, engessado. Eu falo encebado porque tinha um amigo meu que falava isso, assim, que ele olhava e parecia que, né, é até estranho, mas é verdade, não é? Você olha e fica aquela coisa assim, não doutora, um sebo. né? Ou doutora. Ai, data vênia. Posso falar daqui a um mês, né? Aquelas coisas sem disponibilidade. Exatamente. Nenhuma coisa não resolve. O negócio amarrado, né? Aquele negócio que não funciona e você quer fazer as coisas, não tem jeito. Aí só se alguém achar que você é legal, aí te chama para fazer alguma coisa, caso contrário, você nunca é lembrado. Então, chega um momento, pelo menos foi para mim assim, que eu falei, eu não quero mais isso. Não quero, eu quero fazer as minhas coisas da minha forma. E aí veio a confusão. Será que eu não gosto mais do direito ou será que eu não gosto mais do direito nos moldes tradicionais? Será que eu não preciso inovar e reformular essa questão? Foi aí que eu tive o start. Falei, gente, é isso. É eu continuar aqui, fazer de uma forma nova, do meu jeito. E aí eu tô assim, super feliz, super. Porque eu encontrei coisas muito diferentes. Isso que você disse, né? Vamos marcar um horário, quem sabe a minha agenda do mês que vem. Não, aqui a gente resolve tudo rápido. Vamos falar, vamos resolver, vamos. Que horas? Daqui 5 minutos você pode? Posso? Vamos. Gente, é outra coisa. Então, assim, quando funciona, você fica feliz, né? Porque a coisa flui. O seu dia, né? Você pode falar. Né? E você sabe que você falou, né, que teve essa percepção. Acho que muita gente que ouve parece que foi, né, acordou e teve essa percepção. Mas o que a gente sabe o quanto é sofrido essa transformação. Total, é o processo. E eu digo isso porque eu não queria dar o braço a torcer que aquilo não estava fazendo bem, como você falou, né? Quando você percebe que aquilo não está valendo a pena. Eu não percebia, não é que eu não percebia, eu percebia, mas eu achava que ia mudar, sabe? Aquela visão que você acha que as coisas vão melhorar sempre. Mas para mim o que mais me massacrava eram as pessoas em volta me questionando isso, porque eu viajava demais, aí eu não estava com as crianças, eu não, sabe, almoço de família no domingo, eu preciso trabalhar, entregar um trabalho na segunda. E aí a minha família principalmente, né, falava pra mim, nossa, mas trabalhar de novo, mas tá valendo a pena? Porque assim, você não tá com um carro importado, você não tá, né, no luxo, mas você trabalha tanto. Trabalhando igual uma louca, né? Tava nas entrelinhas, sabe, essa coisa. Mas tá valendo a pena isso que você tá trabalhando tanto? Porque tudo bem quando você, né, estagiário, eu sempre fui de batalhar muito, correr e vamos fazer. Sim. Não tinha tempo ruim, hora extra, não sei o que lá. Mas chega uma hora, um estágio assim da vida que você tem que optar por algumas coisas, né? E aí quando não acontece, você fala, poxa, né, já tenho 5 anos de formado, agora 8, agora 10, e isso vai dando aquela... Então, para mim foi muito estrangulante, assim, essa pressão externa de eu não estar presente e ao mesmo tempo não tá valendo a pena mesmo, mas falava, tá valendo a pena? Eu falava, vai valer.
Não, já me prometeram Um tal dia. coisa. Então eu me enganava muito. Realmente foi assim algo. E você Gente, sabe é muito engraçado. e o que você falou também, eu não sei de quem é essa frase, mas deve ser famosa, porque eu me lembro que essa frase também me deu um estralo, que falou, bom, quando você não pode mudar as coisas em volta de você, é quando você tem que mudar você mesma. Então, aí eu percebi isso, eu falei, poxa, eu tô tentando há anos mudar coisas que estão ao meu redor. Então, ou eu mudo eu mesma, ou isso nunca vai acontecer. Mas para mim foi assim, foi esse sofrido, né, por um tempo. E É um quando deu, é processo, um é um processo, processo. né? E quando deu o Uhum, estralo, aí que eu falei, ah, não, agora chega. E eu não sabia o que fazer e fui pro digital, né? A gente vai voltar para esse assunto do digital. E a minha oportunidade foi a criação do infoproduto, que é o curso LGPD para profissionais. O curso uhum. me possibilitou muito mais coisa, abrir o escritório, ter uma equipe, ter um local, eu me organizar totalmente. Então, do ano passado para cá, isso aconteceu tudo de março para abril do ano passado. Então, é recente também, né? Como você estava comentando. Uhum, E as uhum. coisas só melhoraram, assim, a sensação agora que eu acho que você também deve ter, porque eu não fiz isso antes. Exatamente, exato. Porque é uma coisa engraçada, eu acho que tudo leva um tempo. É um tempo de maturação. Que foi como você disse, ah, vai mudar. Não, eu tenho que esperar só mais um pouco, porque vai chegar aquela oportunidade, Uhum. eles vão reconhecer. Então, assim, a gente fica, às vezes, contando umas mentirinhas pra gente. Pelo menos para mim, no meu caso, foi isso. Eu cheguei à conclusão de que eu não estava tendo coragem de ser eu mesma. É. Aí eu falei, gente, mas não é possível, eu preciso ser eu mesma, porque senão eu não vou me perdoar lá na frente. Eu vou viver uma vida, a hora que chegar a 60 anos, ou sei lá quantos anos, nos 65, eu olhar para trás e falar, putz, fiquei a vida inteira trabalhando naquele lugar, insatisfeita, não fazendo as coisas da forma como eu queria ou como eu acreditava, de acordo com os meus valores. E aí, valeu a pena? Então eu falei, antes que eu me arrependa, eu sei que até hoje, né, pela minha idade, eu sei que eu não sou tão velha, mas assim, eu achava, falava, putz, ou é agora, não vou esperar fazer 50 anos para poder mudar, vamos mudar Uhum. agora. E aí eu resolvi dar um passo, né? E aí esse passo foi a questão de ir para o digital, porque lá eu falei, eu tenho que encontrar alguma coisa lá. Nossa, eu vou achar, eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou fazer gestão de mídias sociais. Aí eu já comecei a viajar, né? Falei, eu preciso sair, mas por quê? Porque eu queria sair da caixa. Então, E eu não oportunidades entendia. novas, né? Você estava buscando oportunidades novas. O que as pessoas estão precisando hoje no mercado, né? Exatamente. Só que demorou e as pessoas acham que um belo dia, igual você falou, você tem um estalo e fala, nossa, acordei e é isso, não é. É um processo, tentativa e erro. Meu Deus, será que é isso? Não, não é. Ah, então vou fazer tal coisa. E a hora que chega um momento que você olha e fala, nossa, é isso. Aí é uma alegria sem tamanho. E não é que tudo dá certo, vai dar errado também. Uhum. Mas aí você já sabe que você está no caminho. E aí, se der errado ali, você já sabe que você pode voltar, que você pode confiar, porque você está no caminho certo. Nossa, é assim. É Por outra que eu não fiz isso sensação, antes? né? Bom, eu falei aqui qual foi a minha oportunidade olhando pro digital, né? Para esse mercado novo Uhum, que eu percebo assim, hoje as pessoas com quem eu trabalhava estão ainda naquela e falam, nossa, putz, que legal que você está conseguindo fazer isso. E no começo, para mim, ainda era meio vergonha, né? Assim, de aparecer, de fazer. E as pessoas foram dando um incentivo muito legal. E quando você tem o retorno, isso é ainda melhor, né? Porque você fala, não, realmente, combustível. né, deu certo. Mas o que que para você foi essa oportunidade, antes da gente falar de LGPD nesse assunto, mas o que que foi nessa Uhum. oportunidade, nesse primeiro ponto do digital? Pois é, eu fiz um curso de gestão de conteúdo, então eu achava que eu ia fazer a gestão do conteúdo alheio.
Falei, é isso, eu vou fazer vídeo, eu vou organizar a vida da pessoa. Então, por exemplo, igual você, que tem o seu curso e tudo mais, eu faria as suas artes, faria seus posts, faria seus vídeos, faria esse tipo de coisa. E eu fiz um curso para isso. Então, hoje até eu sei fazer. Só que aí, nesse momento, foi o momento que me acendeu uma luz. Por que eu não faço isso para mim? Eu sou uma expert, né? Eu sou uma expert no direito. Então, eu preciso voltar isso para mim. Por que eu não faço? Aí foi aí que eu desisti de fazer para os outros e resolvi assumir que eu era uma expert. Porque até então eu ficava me escondendo. Sempre foi assim. Em todos os lugares que eu trabalhava, ao invés de eu querer aparecer, eu me escondia. E eu tinha tanta coisa para falar, e eu tinha tanta coisa para compartilhar, e às vezes me faltava coragem. Então aí nesse dia eu falei, não, eu sou expert, eu vou fazer para mim e acabou. Não tem para ninguém. E convivendo com esse mundo do digital, que é uma bolha, né? Porque assim, as pessoas acham que o digital é estar aqui na internet, mas não é só isso. Você que tem um infoproduto sabe, existem diversos personagens nesse marketing digital que se aplica hoje aí na internet, que poucas pessoas sabem. Então, existem personagens igual gestores de tráfego, né? Os próprios experts, os coprodutores. Eu acho que um bom exemplo, né? O pessoal de finanças, né? Que fala de finanças, ensina finanças, né? Esse é o expert, né? Ele está ensinando ali alguma coisa, né? E quem está por trás daquilo tudo é que a gente não imagina a quantidade de coisas que tem por trás disso, né? Que é isso que você está falando. Toda essa produção, toda essa... Os personagens, né, que fazem parte desse nicho. Então, quando você vai lançar um produto, que aí você pode utilizar a fórmula de lançamento, que foi trazida pelo Érico Rocha. Aí você fala, putz, o fulano fez um 6 em 7, nossa, o que é isso? É uma linguagem muito diferente. E eu convivendo com esse povo, eu comecei a perceber, assim, que tinha muita gente que começava muito na informalidade. E eu sempre quis trazer uma formalidade até para o meu próprio negócio. Tanto que quando eu te procurei lá atrás, foi nesse sentido, lembra? Da OAB, não, eu vou começar direito, eu tenho que ter minha sociedade unipessoal, vou lá, vou fazer, não quero começar assim. E eu prego muito isso, que a gente tem que começar pequeno, mas de forma profissional, vislumbrando o grande. A gente chega lá, beleza. Eu com essa galera do digital, falei, nossa, mas o pessoal começa muito assim, sem saber nada. O pessoal não sabia que começava com o CNPJ, só, aliás, com o CPF. Não sabia que às vezes poderia abrir um MEI, não sabia que tipo de regime tributário escolher, não sabia que tinha que ter um contrato de parceria quando você é o expert e tem alguém por trás. Que isso é importantíssimo, porque não é porque é digital que a gente resolve tudo no WhatsApp. Aí eu comecei a ver que existia uma oportunidade ali. Falei, é aqui que eu vou atacar. Porque esse pessoal tá tudo sem saber o que fazer, então eu vou atacar esse nicho. Porque eu comecei a ver também que a advocacia nichada, ela é muito mais produtiva, né, e efetiva, porque você consegue entrar na criticidade da pessoa, né? Então, assim, nos problemas que ela vive no dia a dia. E aí foi aí que eu vi a oportunidade, antes da LGPD. Falei, nossa, esse pessoal, preciso demais ajudá-los. E comecei a fazer um posicionamento, né, no Instagram, porque eu não tinha. Aí eu comecei a falar sobre essas coisas, comecei a postar, mais timidamente fazer stories, porque não é nem que eu tenho vergonha ou não, mas eu não sei muitas vezes o que falar, né? Então você fica, putz, o que eu vou falar para esse povo hoje, né? Ninguém quer saber o que eu tô fazendo às vezes. É uma questão de adaptação, a gente vai curtindo a jornada e entendendo, né? Vai vendo que é legal ou não. Quando você percebe, você tá compartilhando coisa que você fala, gente, por que eu tô colocando isso? Que você já começa, né? Você realmente começa a compartilhar tudo. Você se sente à vontade, às vezes, mais nesse espaço do que em outros lugares. Exatamente, porque você faz conexões também. Eu, por exemplo, eu fiz uma conexão com você, eu fiz conexão com várias outras pessoas que eu jamais teria oportunidade de conhecer na vida, porque a gente nem tá saindo de casa, né? Aí depois também que você se casa e tem filhos, você sabe, é difícil fazer amizade. Aonde que a gente vai fazer amizade? Na festa infantil, então, né? Com os pais dos...
Exato, então eu falei, nossa, esse é um mundo muito bacana. E quando eu entrei assim de cabeça, eu vi que, nossa, era o lugar que eu queria. Tem a informalidade que eu gosto. E a informalidade não é você não ser sério e tratar a coisa com seriedade, não é isso. É você tirar aquela casca que enrijece. Né? Vamos resolver? Vamos. Ah, vamos marcar reunião? Vamos. E vamos resolver, e vamos fazer acontecer. O poder de fazer acontecer é sensacional, né? É uma coisa Sim. incrível. E essa flexibilização assim do direito, né, tirar essa casca e conseguir trabalhar de uma forma mais leve, produtiva, e que você Uhum. percebe que você está de fato ajudando aquela pessoa, porque às vezes a gente escrevia contrato, escrevia documento que nem o cliente entende o que você está escrevendo. Então, quando eu percebi que eu estava conseguindo de fato me comunicar com aquelas pessoas e fazendo conexões verdadeiras com clientes e não simplesmente você jogando as palavras, né, e tudo mais, que eu também me motivou muito mais a própria área do direito, né, me motivou muito, porque Uhum. é uma carreira boa se você se sente fazendo bem, se você se sente ajudando e não, né, cobrando por algo que você está sentindo que a pessoa nem sabe o que está acontecendo e tudo mais. Uhum. E essa possibilidade, para mim, veio com a LGPD, porque é um assunto que as pessoas também não querem juridiquês. As pessoas querem o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, e direto ao ponto. Eu quero entender aqui o meu risco, eu quero saber quais são as opções que eu tenho para sanar esse risco, o que que isso vai mudar no meu dia a dia. E pronto, não tem espaço em LGPD, não tem espaço para enrolação. E para Não. daqui a um mês eu falo com você. Geralmente é um pessoal mais descolado, assim, até que a gente vai atraindo, né? Porque acaba que você começa a atrair Você pessoas começa a fazer similares, conexões, né? né? E para mim, essa foi a minha oportunidade de fazer o direito diferente. E quando eu vejo, por exemplo, né, outros alunos ou colegas que estão nessa fase assim de, bom, ou tô aqui, sabe, não tô também, não tá ótimo, mas tá bom, tá indo, ou tô super desmotivado, tô querendo largar, ou já larguei, né? São essas três, assim, não vejo ninguém muito contente, assim, nossa, realmente o direito foi algo. Não encontro ninguém assim. E é Também diferente não. quando eu falo da privacidade e proteção de dados, por mais que tenha o viés jurídico, viés de tecnologia, né, viés de segurança, é uma área que as pessoas estão muito empolgadas. Então a gente começa a conversar, troca uma ideia, manda. Assim, imagina, não tem outros grupos, um grupo do trabalho que as pessoas querem tirar uma dúvida, sabe, tarde, ou acordar cedo e falar, nossa, eu estava pensando aqui numa forma de fazer tal fluxo, né, que a gente fala, um processo. E a LGPD é algo que trouxe muito isso. Eu vejo, para mim foi assim, e às vezes eu achava que era só eu. E quando eu criei o curso, eu percebi que não, que a gente contagia mesmo, né? E realmente Total. todo mundo gosta. E aí eu vejo que LGPD, privacidade, essas questões novas do direito, elas trazem para a gente um gás diferente. Eu vejo Sim. assim essa questão, sabe, de você ter processos, de você fazer uma análise jurídica, mas de uma maneira, né, que você precisa colocar às vezes até os desenhinhos para aquilo facilitar. Então, é algo, para mim, foi muito, muito, muito diferente do que qualquer outra atividade que eu já fiz no meio jurídico. E eu gostava muito da minha área. Não é que eu não gostava, né? Eu Uhum. sempre fui do direito empresarial, área de fusões e aquisições. Eu gostava de fazer uma opinião jurídica, de alguém vir com um desafio e você ter que estudar e chegar numa conclusão. Eu gostava de tudo isso. Mas Uhum. não como agora, de realmente você fazer com gosto, né? E estudar com gosto e querer saber mais. E eu vejo que isso trouxe Sim. essa, não sei o que que te motivou, né? Até antes de falar disso, mas o que que te motivou buscar o conhecimento de LGPD? Bom, você já estava estudando digital,
Você já teve Sim, contato com a LGPD antes, inclusive, mas o que te fez isso. fazer esse vínculo, essa Eu relação? comecei a me apaixonar pela matéria, porque eu comecei a ver assim, o digital é muito legal, não tem nada a ver com LGPD, mas tem a ver com tecnologia. E eu comecei a ficar muito instigada com as coisas que estavam acontecendo. E eu falei, gente, eu tenho que me inteirar. E cada dia que passava, eu queria me inteirar mais e mais. E eu comecei a ficar consumir muita coisa, até um ponto que eu falei, nossa, eu preciso entender melhor essa LGPD. Algum dia eu vi alguma coisa na internet, não lembro mais. E aí eu já tinha tido contato, mas o contato que eu tive foi pequeno, porque eu era da área tributária, e a gente ainda não estava fazendo implementar adequação no jurídico, ainda estava tinha as fases, né? Passava pelo RH primeiro, aí depois foi passando para outras áreas da empresa e a gente ainda não tinha sido chamado para fazer nada. E aí eu falei, nossa, LGPD é muito legal. E aí, na hora que eu comecei a estudar, falei, gente, esse tema é instigante. Eu gostava do tributário também. Só que o tributário é uma coisa que você não vê resultado. Eu não via, sabe? Você trabalhava naqueles casos que demoravam a vida e às vezes você saía do lugar, você nem sabe mais o que aconteceu com aquilo, se você teve resultado ou não, se o seu trabalho realmente foi bom ou não. Aí eu falei, putz, com o LGPD é diferente, porque você faz e resolve, e acontece. Aí eu comecei a ficar muito empolgada, muito. Aí eu falei, nossa, eu preciso estudar e aprender mais de LGPD. Foi aí que eu conheci o seu curso. E aí eu me identifiquei muito com você, porque você é advogada. E aí eu falei, putz, ela é advogada, e aí eu sabia um pouquinho dessa história que tinha a ver com a minha, e falei, nossa, eu preciso fazer o curso dela. E um monte de gente falando bem e tal, né? E aí eu fui fazer, e assim, foi um divisor de águas também, porque eu comecei a ver a tecnologia de forma diferente, e ver o tanto que a gente não tem cultura nenhuma de privacidade. Eu não tinha, sabe? Uhum. Aí eu comecei a mergulhar fundo nisso. E o que eu acho que é legal é que te permite ter uma criatividade, igual você falou, você faz os desenhos, você coloca aqui, que eu não podia ter. Porque o que eu ia fazer de inovador no tributário? Me diga. Eu não tinha o que fazer. Era sempre aquelas discussões, exclusão, do piscofins, da base de cálculo, eu não aguentava mais aquilo e não resolvia. E a reforma, sai, não sai. Ah, agora acho que sai, vai sair a do Guedes. Ah, não, mas essa outra. Aí ficava aquelas discussões que o negócio não ia. Eu não aguentava mais discutir coisa que não ia, que nunca ia para frente, que não tinha um resultado. Aí eu queria ver resultado das coisas. Eu falei, gente, preciso fazer alguma coisa que tenha, né, que dá para aplicar. E aí a LGPD entrou na minha vida nesse momento. E aí eu comecei a pensar, então por que não trazer LGPD para o mundo do marketing digital? Porque eles também precisam. Oh. Aí, porque foi aí também me deu uma outra luz. Falei, gente, é isso. É claro que hoje eu estou estou tentando ficar nesse nicho, né? E estou atuando nele, mas é claro que eu quero aprender também outras coisas. Quero aprender a adequação da LGPD em outros tipos de empresas, por exemplo. E tem aparecido algumas oportunidades assim de empresas diferentes. Então, isso que é legal. Cada dia é um desafio. O que você disse de grupo, até eu vou fazer esse comentário que foi muito engraçado. Anteontem, eu atendi uma moça dos Estados Unidos, era 10h30 da noite. Nós ficamos até quase 11h30, porque ela queria resolver um problema, ela só podia aquela hora. E ela falou assim, você pode me atender daqui 1 hora? Claro, vamos lá. E do jeito que eu tava, eu já fiz a reunião com ela. Então, assim, se fosse antes, talvez eu falasse, me procure no horário comercial, por gentileza. Porque, infelizmente, não sabe? Eu não queria ser essa pessoa, sabe? Eu falei, não, gente, deixa eu ajudar essa moça. Ela tá com problema. É legal demais. E você vê, eu falo entusiasmada porque eu sou empolgada. Mas com o LGPD eu fiquei muito mais. E ainda por cima, né, esse entusiasmo que a gente está falando, ele também é colaborativo, porque não adianta você ser muito entusiasmada com o seu tema e você não compartilhar nada, porque era assim também, né? Eu queria, gente, eu sempre falo, né? Eu queria, quando eu era estagiária, um modelo de subestabelecimento. Só faltava o pessoal guardar 7 chaves. Eu falava, não é possível. Eu vou ter que escrever esse subestabelecimento do início ao fim. E isso foi a vida inteira.
Era algo que as pessoas elas pegam fazem um documento ou criam alguma coisa e guardam, e aquilo ninguém pode mexer. E eu acho que na nossa área não, isso... Poxa, Simone, você tem um modelo, o que você já pensou sobre esse assunto? Eu não preciso pedir, na verdade. Você já fala, não, olha, eu fiz um negócio para um cliente, eu acho que vai ser perfeito para o seu caso, tá aqui. E, aliás, nós nos conhecemos assim, né? Ah, tô querendo abrir um escritório. Eu falei, nossa, você quer um modelo de contratação? Foi tão engraçado. Eu acabei de fazer um. Então, eu quero, assim, pode me mandar. E a gente começa a viver dessa forma. E isso também deixa, né, as coisas mais Nossa! leves. Até pra gente. Isso isso que você falou da leveza. É muito maluco, mas a leveza, gente, você fala, não é possível que isso está acontecendo. Eu começava a achar, tinha época que eu começava a achar que eu estava louca. Eu falava, não é possível. Que essa pessoa já me respondeu e essa pessoa está me ajudando. Ela está me ajudando. Aí eu ficava muito feliz, que eu falava, que bom. E eu faço isso com os outros também, claro. Então. Tudo que as pessoas precisam, olha, eu te ajudo. Vamos formatar um curso? Vamos sentar, eu posso te ajudar. Eu comecei a ver que quanto mais você faz e ajuda e serve, mais o universo parece que conspira. Que começa a aparecer coisa do Arco da Velha, que foi como eu te falei. Você imagina só, depois de 20 anos de formada, eu não queria falar para não revelar a minha idade, mas depois de 20 anos formada, um professor me achou nas redes sociais e me convidou para dar aula numa faculdade. Olha... Sabe assim? É surreal, não é? Eu acho, porque como assim? Fazia 20 anos que eu não vi o professor, não tive mais contato e acontece uma coisa assim, é muito doido. E você acha que, por exemplo, se você não tivesse no digital, se você não tivesse falando desse assunto, alguém ia saber que você faz isso e te convidar para alguma coisa? Porque as pessoas me perguntam, você quer fazer uma palestra não sei aonde, né? Você a dar aula também no Instituto Mauá de Tecnologia, também fui convidada assim pelo LinkedIn. Mas por quê? Porque eu postava coisas, eu falava do assunto. Você só tem a oportunidade se você entrega, se você se entrega de fato, se você mostra, se você hoje aparece. Não adianta mais você colocar uma plaquinha, escritório de advocacia, e ficar ali dentro esperando, né? Por mais que a gente tenha muitas restrições de OAB, né? Não estamos nem falando questões disso. Mas justamente porque a gente não está falando aqui de uma propaganda, a gente está falando de conteúdo. E isso que você falou, eu aprendi assim, eu descobri que tem um nome no marketing digital, mas eu também sempre fui desse jeito. E, aliás, né, as pessoas... Meu marido, ele se incomodava muito, que eu queria ajudar as pessoas, e ele falava, mas por que você está fazendo isso? Ela pediu? Eu falei, não, ela não pediu, mas eu vou fazer uma surpresa. Eu queria até fazer assim, eu queria fazer tantas coisas que eu fazia até de surpresa para ninguém nem falar, não faça isso. Eu falava, não, eu quero fazer. E aí que engraçado. Eu ia viajar, eu falava, nossa, eu sempre comprei mais coisa para os outros do que para mim mesma numa viagem. Então eu saía comprando, isso aqui eu levava para minha mãe, isso aqui para minhas irmãs, isso daqui para o meu irmão. E aí eu falava assim pro meu marido, nossa, mas você não comprou nada para sua irmã? Ela pediu alguma coisa? Ele falava, né? Porque é muito... E eu falava, mas precisa pedir, você vai viajar, leva as coisas para os outros. Mas eu via que não era comum esse pensamento de você querer fazer sempre. E aí eu vi no marketing digital que esse nome, né, tem um gatilho que eles chamam, né, da reciprocidade. De quando você se entrega, você recebe isso de volta. E eu recebo isso, às vezes assim, por que você fala tanto de LGPD? Você não tem o receio que as pessoas já vão pegando o conteúdo, já vão fazendo e não se interessem pelo curso, né, ou alguma coisa nesse sentido? E eu vejo muita gente que às vezes vai lá, faz o curso só para incentivar, porque você já entregou tanto que eles falam, olha, eu já aprendi tanto, você já me ajudou em tantos momentos que eu precisei, que você nem sabe, que quando eu precisava de alguma coisa, eu encontrei um vídeo seu, encontrei um conteúdo seu, e aí agora eu vou fazer o curso, mas às vezes para a pessoa já até passou, sabe? Mas ela tá lá, vai fazer porque você ajudou em algum momento. Então, isso eu percebi também muito na prática, né? Na vivência. Uhum. O gatilho da reciprocidade, isso é uma coisa que acontece mesmo. E é interessante, você falou do subestabelecimento, me deu uma crise de riso, que eu ficava lembrando das coisas. Gente, todo mundo amarrava as coisas.
Gente, ajuda, né? Pois Não, é. não tem problema nenhum você ajudar. Aí você começa também a ver que quando as pessoas dizem que não existe concorrência, não existe. Eu demorei para virar É. a chave que não existe. Você pode ajudar a pessoa, tanto que você pode dar tudo para ela. Porque as pessoas vão se conectar com as pessoas corretas. Eu me conecto com você e tudo que você fizer, eu posso consumir. Se eu fizer uma coisa também, as pessoas que gostam de mim vão se conectar comigo e vão consumir de mim. Uhum. Então, assim, não existe essa. Cada um tem um ponto diferente, cada um tem um motivo diferente, um brilho diferente. Todas as pessoas têm espaço. Qual que é o problema da gente ajudar? Eu penso exatamente, Denise, igual você. Sempre pensei, não estou falando isso de agora. Então, a hora que eu encontrei esse mundo, que eu falei, nossa, o povo ajuda também. Alguém pode me ajudar, e eu posso perguntar, e a pessoa vai responder. Porque às vezes eu ficava mergulhando as coisas, tipo, nossa, eu não consigo achar, meu Deus, que. E era um desgaste, É. porque ninguém queria te dar a mão. E qual que é o fim disso, né? Sim. Aonde a pessoa quer chegar é muito louco. E você, até você pedir a ajuda, pedir alguma coisa, você já ali sofreu demais, né, internamente. Porque você sabe que você Já! vai se humilhar ali para a pessoa, porque é capaz dela te falar que ela não pode te dar aquele documento, ou ela vai falar, ai, nossa, estava aqui nos meus arquivos, mas eu devo ter perdido, e você sabe que ela tem, né, e era aquela coisa toda. Exato, é surreal. E aí, assim, você encontra esse pessoal que está super disponível, que está super disposto. Hoje, a gente vivendo essa pandemia, que a gente faz tudo online, gente, as reuniões, que leveza, sabe? Você consegue levar o negócio com seriedade, a seriedade que o direito pede, mas de uma forma leve. Eu posso fazer uma piadinha no meio do negócio, dar uma risadinha, falar qualquer outra coisa, não é aquela coisa. Então, vamos começar com a palavra, o doutor, sabe? Não tem isso, Sim. não tem. E aí é muito mais legal, né? Eu acho. Com certeza. E você sabe que dessa forma as empresas, as pessoas estão buscando profissionais assim também. Porque eu vejo que a gente, por exemplo, no escritório agora, a gente está pegando o trabalho de empresas grandes, que a gente sabe que estavam acostumados com outros escritórios e que estão te dando ali aquela oportunidade, mas porque se sentiram acolhidas em um momento que precisaram, que, olha, tem uma dúvida aqui, ou você pode falar, fazer uma reunião hoje à tarde? Posso. Essa disponibilidade todo mundo quer hoje. Não é que você tem que estar, então você está querendo dizer que para trabalhar hoje tem que ser meia-noite e você está disponível? Não é. Mas eu vou Não, te garantir que se você estiver fazendo as coisas do jeito que a gente gosta de fazer, se alguém te pedir alguma coisa meia-noite, você vai fazer questão de atender, como você falou, né? Não foi algo que foi desgastante para você e que você fez aquilo a contragosto, né? Então, mesmo porque não é regra, né? É uma exceção. Foi um dia que a pessoa precisou. E ela ainda, coitada, falou: eu procurei tanta gente. Ela fazia assim, obrigada por me atender. Eu falava, gente, uma coisa tão banal, que é um vídeo que a gente fez para a pessoa falar o problema dela e eu tentar resolver. Custava? pois é. Então, Aliás, a gente estava falando, né, da área de privacidade, as questões de marketing que estão envolvidas, porque tem a parte de tecnologia. E a Juliana uhum. comentou aqui, né, que trabalho com consultoria é muito mais dinâmico, prático e colaborativo. E tem muita gente que respondeu aqui, na verdade, se conectando aqui com essa nossa história. Isso é muito legal. A Maria José também, que está sempre por aqui nas lives, falou assim, é outro mundo, total conexão com o que vocês estão falando. Porque eu acho que, e é bem por esse tema, né? O tema de privacidade, eu não sei se é porque é algo novo e as pessoas se sentem no mesmo Uhum. barco, ou se é essa questão de se conectar com pessoas que estão ali nessa mesma energia, né? Tá parecendo agora um papo meio maluco, né? Mas eu digo. Mas é verdade. Então, É mas eu verdade. digo isso porque, mesmo no meio de privacidade, eu já sofri um pouco assim nas redes, sabe? Ah, fulano agora tá se dizendo especialista. Ah, agora surgiu um monte de especialista.
Às vezes, quando eu colocava assim do curso, sabe? Ah, vai ter uma live sobre isso, o pessoal fala, ah, acha que em 1 hora vai ensinar alguém, não sei o que lá, sabe? As pessoas, ainda assim, eu vejo algumas pessoas querendo fechar esse nicho, né? Mas eu vejo muito mais gente disposto a manter isso aberto e a colaborar e a compartilhar. Essa questão que você falou do nicho, eu também acho bem interessante, né? Eu não tenho um nicho muito específico. Eu até já comentei aqui antes, o meu foco inicial foi pequenas e médias empresas, porque eu sabia, né? O escritório que eu estava antes, o mundo que eu vivia antes, atendia as grandes empresas. Eu falei, bom, eu para agir sozinha vou focar na pequena e média, porque eles não tinham orçamento para pagar uma grande consultoria, um grande escritório, e eu tô ali, né, à disposição, com experiência, vamos lá. E eu não fiz um nicho, assim, né, muito forte ainda. E mesmo eu querendo focar em pequenas e médias empresas, aparecem muitas empresas grandes ainda, inclusive até pelas redes sociais. Gente que, um gerente de uma área assistiu o vídeo e estava fazendo uma cotação, resolveu me pedir também e de repente eu passei as outras empresas que estavam lá junto, sabe? Coisas que foram acontecendo. Mas eu já fui juntando um número de projetos de LGPD, que se alguém me perguntar, você tem experiência no setor X? Geralmente eu falo, tenho, ou tenho no muito similar que é assim e tal. Claro que a gente, né, não fez de tudo ainda, mas nos principais setores já fui atuando ali. Nesse não, mas de pequena empresa eu já fiz e tal. Pelo menos alguma coisa vai dando efeito. Mas eu percebo muito que por ser um tema mais novo, as empresas querem saber bastante se você tem experiência naquele setor. Mesmo que a gente está falando de privacidade, você pode entender muito da área de privacidade, de proteção de dados, mas eles querem também saber, mas você entende do meu setor? Porque até a gente fala que esse é um diferencial também do encarregado de proteção de dados, né? Você entender o setor que aquela empresa atua, porque é importante. E eu acho que essa linha que você está seguindo, ela é muito interessante, ainda mais porque você está juntando 2 mercados em ascensão, né? 2 áreas em ascensão. Então, assim, o céu é o limite, né? Porque não para de surgir empresas nesse rumo e sempre vai precisar das questões de privacidade. Mas para todos os outros, eu acho que, enfim, essa oportunidade que você encontrou, ela é muito bacana, mas até para quem está ouvindo aqui, né, e que trata o tema, é interessante nichar. E olha que eu sempre falo, olha, LGPD não tem uma... Porque tem muita gente que fica assim, LGPD no marketing, como que funciona? LGPD na área da saúde, como que funciona? LGPD no setor financeiro, como que funciona? E o que eu falo bastante não é que funciona diferente, né? Você vai usar a estratégia mesma, não tem uma mágica. Saúde, então, você vem e abre essa cartola. Financeiro, você abre a outra gaveta. Não tem. Mas tem as questões que, como você falou, agilizam o seu dia. Depois que você está acostumado com aquele processo, com aquele negócio, agiliza. Porque você não precisa aprender uma coisa adicional. Mas isso não é pela LGPD. Né? Isso não é por conta da proteção de dados. Isso é porque vai facilitar muito o entendimento do negócio e você achar melhores saídas para aquela empresa. Isso só falando porque não é que a pessoa, então eu quero o LGPD no RH, então eu tenho que fazer algo específico. Não, você vai estudar LGPD da mesma forma que quem quer fazer LGPD na área da saúde. E a hora que você for aprofundar, aí você vai entender melhor os processos daquela área, né? Porque tem muita gente que me pergunta, mas você não vai falar sobre LGPD, não sei o quê? Assim, algo no condomínio, LGPD no... e muita gente, você sabe que no começo dos cursos, os alunos muitas vezes falam assim, alguém tem um modelo de data mapping em condomínio, né? Isso aconteceu recentemente. E eu falei, gente, para tudo, por favor. A gente pode dividir o que for, mas cuidado. Menos modelo, não vai
funcionar para outro condomínio. Não, não, porque cada um tem uma criticidade. É você entender a criticidade daquilo, né, para poder aplicar. Com certeza. Não vai ser igual, não vai ser igual para todo mundo, né? Pois é, mas assim, se você fez um condomínio, vai te ajudar muito a implementar a LGPD em outro condomínio. Mas não Mas quer dizer, vai ser diferente. E não quer dizer que você vai ter que estudar algo diferente para a LGPD nos condomínios. Não. Mas o que é bom se você quer nichar condomínios? Entender um pouco o fluxo, né, do condomínio. Como que funciona o fluxo dos dados do condomínio, né? Eu tenho informações da portaria, eu tenho contratação de terceirizados, e aí você começa a imaginar todo, como você falou logo no início, os personagens envolvidos, né? É isso que a gente tem que entender. E acho que foi isso que você percebeu logo quando estava vendo essas questões. Primeiro, num foco de tributário, pensando nesse pessoal que está solto na bolha do mercado de infoprodutos e direito digital, não, e mundo digital. Primeiro naquela questão tributária e depois, né, bom, também para tudo isso a gente vai precisar se adequar à LGPD, né? E como que vai funcionar isso. Então, com certeza. E a questão de contratos, né? Muita gente que não faz contratos ou não fazem contratos adequados, dá para fazer a revisão ou elaborar novos já de acordo com a LGPD, né? Então, assim, é o que você falou, não existe receita para implementação. Mas se você tem processos definidos daquele nicho, você já sabe mais ou menos para onde vai, né? Você não vai ter que estudar, porque tudo você vai ter que estudar. Vai aparecer uma coisa nova, vai no farmácia, precisa estudar, como é que funciona? Onde que entra o dado, fica onde? A gente tem que entender tudo isso, né? Mas realmente, tem muita gente que acha que tem receita, ou existe atalho, não tem atalho, né? Nada tem atalho. Você tem que estudar, tem que dedicar. E aí você fala, essa sua fala é muito interessante da questão da proteção de dados, né? Até você falou da conexão, da energia, que a gente estava num papo, né? Meio. Mas assim, é interessante porque eu acho que a gente está vindo com uma disponibilidade, uma abertura muito grande. E quando você está disponível e aberto, as coisas começam a fluir. Antes, eu era a mesma pessoa, eu não mudei, eu sou a mesma pessoa, né? Eu sou a Simone. Mas assim, eu estava fechada, as coisas não vinham, ou eu não via. As coisas poderiam passar e eu não estava vendo. Então, assim, quando você se abre, você está interessado em ajudar de verdade, você não ser interesseiro, você ajudar de verdade, se conectar de verdade, fazer um networking bacana, mas verdadeiro, é possível fazer isso, né? Aí você começa a movimentar alguma coisa a seu redor que começa a atrair pessoas iguais ou parecidas, as situações. Eu acredito muito nisso. E eu acho que é porque a gente está com esse frescor. A lei é nova, nós estamos com esse frescor da lei, com esse frescor de estar num ambiente diferente, que aí você vai ver que às vezes outras áreas, por exemplo, penal, previdenciário, que são áreas bem, né, rígidas, assim, às vezes não existe isso. E tem muitos colegas nossos que ainda estão trabalhando no sistema tradicional. E eu tenho uma amiga que fala uma coisa que é muito interessante, que ou você é ponto com ou você é ponto fora. Pura realidade, hoje em dia é isso, é verdade. Por mais que você não seja, né, porque a gente não é influencer, não é isso. Mas se você não tiver um posicionamento aqui, esquece. Como é que eu, cuidando do digital, implementando LGPD para esse pessoal do marketing digital, não tenho Instagram e não apareço aqui. O pessoal vai me achar onde? Vai falar, nossa, a pessoa ela faz as coisas, mas ela nem aparece, eu não sei nem quem é essa pessoa. E nem entende do que está falando, porque... Exatamente, é o posicionamento, né? Então, assim, esse mundo, essas possibilidades novas são muito instigantes. Ontem foi a minha primeira aula, né, no curso da faculdade, e eu vi que todo mundo estava muito empolgado, e eu falei, gente, para ficar empolgado, sim, porque é uma possibilidade muito legal. E vocês vão conseguir. Mesmo sem experiência, acabei de formar, mesmo sem experiência, estude. Estude e vá para o campo de batalha. Que é lá no campo de batalha que a gente vai acertar e errar. Vai retroceder ou vai avançar.
Não é assim que funciona? Eu tenho pelo menos vivido isso e acho que é bem coerente, sabe? É assim que tá funcionando para mim. E vou até abrir mais um campo aqui, né? A gente está falando primeiro desse nicho, né, do direito, que eu também vejo muita gente pegando a LGPD como uma oportunidade de fato de mudar alguma coisa e de entrar em algo sem largar o direito, mas com um novo gás, com novas oportunidades mesmo. Mas para todas as áreas, porque isso que você falou, que você viveu na sala de aula, eu vivo nos treinamentos que a gente dá nos clientes. As pessoas da área do RH, do marketing, TI, segurança, todo mundo fica também empolgado. Quer fazer diferente na sua área, não é algo nosso, né? Eu percebo isso. A gente está falando muito porque temos um conhecimento de causa aqui jurídico falando. Sim. Mas eu percebo que todas as pessoas, e por exemplo, né? Quando a gente começa um projeto, o que a empresa precisa decidir? Quem são os pontos-chave? Quem são as pessoas de cada área que vão levar esse tema? Então, vão ser profissionais diferenciados também. Aquelas pessoas que levarem o assunto a sério nas suas áreas, nas suas profissões. Não precisa ser necessariamente no direito. A gente está nessa ajuda agora, mas é nesse ponto de partida. A gente saiu da empresa, terminou um projeto. As pessoas que estão lá precisam levar o assunto a sério e continuar o legado, né? E continuar ali com o que ela tem. Então, eu vejo isso também como uma oportunidade para todas as áreas. Assim, eu acho, eu até comentei aqui na live que eu estava falando sobre o RH, que eu fiquei até assim, eu não sabia como eu falava. No primeiro dia eu dei o treinamento. No dia que eu fui fazer a entrevista com o ponto focal, a pessoa, né, do RH, ela já me veio com o termo de consentimento pronto. Mas não era o consentimento a base legal, sabe? Ali para aquela finalidade. Então, eu falava assim, nossa, que legal que você já fez, mas não vai usar para nada. Eu não sabia como dizer. Mas é esse tipo de proatividade que a gente tem visto nas empresas. Olha que legal! Venda, né? Muito, muito. Mas eu vejo isso assim, em todos os projetos. E isso motiva também a gente a trabalhar nessa área. Fora disso, o direito. Preciso de um documento da empresa. Nossa, demora uma vida. LGPD. Nossa, o que você quer? Tá aqui, vamos mudar, vamos arrumar. Eu quero também fazer certo, eu quero mudar esse processo. Então, isso também eu percebo muito e também ajuda a gente a continuar essa paixão, né, pela área e por esse trabalho. Sim, é combustível. Eu acho que é combustível. E assim, o que eu vejo é que agora que está chegando a época das sanções, né, que vai começar agora em agosto, o pessoal está muito envolvido e querendo, vamos fazer. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Ok, você vai fazer com o orçamento que você tem e nós vamos tentar fazer alguma coisa para adequar. É claro que ninguém vai fazer trabalho mal feito. Mas se eu só tenho isso agora, antes eu tentar fazer um pouco, né, do que... Mas tem coisas que você não precisa gastar nada, né? Olha, simplesmente tira essa informação do seu formulário, treina seus funcionários, põe, né? Vamos conversar sobre o assunto. Então, tem muita coisa que dá pra fazer diferente sem investir. Com certeza. Nesse primeiro momento. Pode até ser que venha a investir mais pra frente, né? Mas eu também vejo muito essa área como algo de vamos viabilizar e depois a gente vê como que vai funcionar mais pra frente, né? Vamos viabilizar. Pois é encontrar a solução. É isso que é legal. Vamos tentar solucionar? Vamos. E não vamos empurrar. Quem sabe lá pra frente a gente... Não, gente, vamos resolver. Vamos ver a melhor forma. Eu acho que faz nascer na gente também essa questão da urgência de resolver as coisas, né? Sim. A questão de poder ajudar e solucionar. Eu acho que é isso. Pois é, nós temos 45 segundos para fechar aqui, que começa a que pena. Da live. Mas olha, acho que a gente já Foi pode ótimo. pensar na próxima, vai ser terapia LGPD, Sim. porque daí a gente começa a falar de energias e conexões. E vai ter muita gente que vai gostar, tá? Pois é, vai. Aquele pessoal que acha que foi um estralo, que deu a mudança, tá todo mundo ali e tem muita coisa por trás, né? Simone, muito obrigada. Eu que agradeço, eu adorei, foi ótimo o nosso bate-papo. Espero que a gente se encontre em breve. Eu também.